Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao programa mais inclusivo de Moçambique. Os jovens têm sido chamados a empreender para sair da situação de desemprego. Hermenegildo e Nelson são exemplo disso. Pois não, Beatriz? Sim, Lisete. Estes dois jovens surdos são exemplo de superação. Por isso, temos muito gosto em partilhar a história deles com o país e com o mundo. A curiosidade e a necessidade de ter uma fonte de renda extra foram os principais catalisadores para estes jovens decidirem abraçar a área de confecção de roupas. Na peça que se segue, conheça um pouco mais sobre a vida desses jovens, do trajeto por esses percorridos e as projeções para o futuro. Acompanhe. Hermenegildo e Nelson são irmãos e ambos têm deficiência auditiva. Alfaiates de mãos cheias contam como tudo começou. Minha mãe tinha uma máquina de costurar em casa. Eu sempre tive curiosidade de aprender a cozer roupas. Certo dia, eu comprei tecido para roupas e pedi para que a minha mãe fizesse calças de uniforme escolar para mim. Ela recusou-se. Quando ela saiu de casa, eu peguei na máquina e tentei cozer roupas. Antes eu morava em Nhambane e frequentava a 10ª classe. O primeiro a chegar a Maputo foi o meu irmão, que também é surdo. Quando ele chegou aqui, em Maputo, não tinha dinheiro para comprar material e nem tinha emprego. Foi então quando meu tio levou o meu irmão para viver com ele, construiu uma casa e depois de algum tempo me trouxe de Nhambane. Eu fazia o trabalho de pedreiro, trabalhava na área porque gostava, mas acabei abandonando porque trabalhava e não tinha salário. O talento dos jovens irmãos foi descoberto pelo tio Bernardo, que sempre acreditou nas potencialidades destes. Eles são filhos do meu irmão. Falecido, eles ainda eram crianças, então ficaram nas minhas mãos. Então, eles estavam a estudar numa escola geral, mas quando chegaram na 10ª classe, tiveram a dificuldade de transitar a 10ª. Então tiveram que abandonar os estudos e vieram para Maputo. Então eu recebi
vi que seria melhor eu ensinar a ele nesta área da costura. Primeiro, eu preparei a eles, porque quando vieram cá, a tendência era de vir trabalhar. Então, fiz as escolhas a ele, o que poderia fazer. Então, tiveram muitas opções, mas eu optei que deveria estar nesta área. Então, eles aceitaram. Então, na altura que ele aceita, é aí onde facilitou o meu trabalho. Ficou comigo, eu arranjei a máquina, ficamos ao lado, ensinando. E os trabalhos dos jovens falam por si. Com a pandemia da Covid-19, tiveram de se readaptar. Eu aprendi a fazer costura, mas não foi fácil porque eu não sabia nada, mas meu tio teve paciência de me ensinar. No início meu tio fazia os cortes por mim, mas aquilo não era suficiente. Eu queria aprender também. Então comprei tecidos e comecei a fazer vestidos. As pessoas que vissem os vestidos ficavam maravilhados e espantados quando soubessem que foi um surdo que fez. Na fase da Covid-19, não havia dinheiro e os clientes eram poucos. E ficamos sentados sem nada a fazer. Não fazíamos nem um simples vestido. A única coisa que fazíamos eram máscaras e vendíamos a 10 meticais. O dinheiro era pouco, mas agora começamos a ter mais clientes e isso é muito bom. Ainda persistem barreiras na comunicação entre surdas e os profissionais de saúde. Na cidade da Beira, capital da província de Sofala, as mulheres surdas queixam-se da falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Segundo contam, nas consultas de planeamento familiar, só lhes são apresentados os métodos contraceptivos, mas ninguém explica sobre a importância dos mesmos. A Associação das Mulheres Surdas na província de Sofala está preocupada com a situação desta camada social. Segundo Antônia Peripir, delegada da associação, a principal barreira é na comunicação para aceder aos serviços de saúde. É uma preocupação grande. Existem dificuldades das mulheres surdas, situação triste para as pessoas com deficiência auditiva. Elas vão aos centros de saúde para fazer o planeamento familiar. A técnica de saúde obrigatoriamente aceita, mas o problema é que não podem escolher o método contraceptivo que querem naquele momento para poder se prevenir. O que acontece é que é a própria técnica de saúde que escolhe o método de prevenção. Exemplo, para saber se a pessoa está doente, se a pessoa deve tirar o aparelho, tem sido muito difícil, porque o que acontece é que a própria técnica tem escolhido o método de prevenção. E ela diz, são 4 anos, para depois tirar o aparelho, e elas têm tido barreiras para tal. Porque algumas já tiveram um aparelho e tiveram problemas. Barreira na comunicação fica mais evidente quando se trata da saúde materna infantil.
Falar um pouco sobre as gravidezes. Muitas mulheres, quando vão ao hospital, têm tido essa dificuldade para se comunicar com a técnica de saúde. Elas não conhecem a língua de sinais para se comunicar com esta mulher surda. Mas há técnicas de saúde que já aprenderam língua de sinais. E devido às mudanças de um hospital para outro, dificilmente consegue se comunicar com as pessoas surdas. Esta é uma situação difícil que nós vivemos. Atualmente, a Associação das Mulheres Surdas de Sofala, em parceria com a Light for the World, uma organização internacional que advoga pela pessoa com deficiência em Moçambique, promovem capacitação dos agentes da PRM em matéria de línguas de sinais, saúde sexual e reprodutiva, violência baseada no género das mulheres surdas. Temos tido vários encontros também com o parceiro Light for the World. Temos tido este apoio para a situação da mulher. Capacitamos também alguns agentes da PRM em língua de sinais, para poder ajudar na comunicação, quando se trata de algum problema nos postos policiais. Para eliminar as barreiras na comunicação, as mulheres surdas contam com aliada, que é a Modefa. É muito fácil trabalhar com as pessoas com deficiência. Procuramos sempre usar alguns meios que possam nos ajudar, nos facilitar na comunicação com as pessoas com deficiência. Muitas das vezes, quando entramos no campo para realizarmos as atividades, lá no campo, algumas vezes encontramos alguns beneficiários, alguns adolescentes ou jovens com a deficiência. Então, algumas das vezes, estes adolescentes ou jovens têm nos ajudado ou têm nos facilitado a nossa comunicação com as pessoas com deficiência. Depois de termos acompanhado estas peças, vamos observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, Abdul. Tudo bem? Tudo. E deste lado? Aqui também. Lá em casa? Tá tudo bem. Ercília, assim ficarei cansado. Deixa-me dar algumas dicas para conversar com um cadeirante. Para conversar com uma pessoa com deficiência físico-motora que use cadeira de rodas ou seja rastejante, é importante primeiro tentar ficar ao mesmo nível do olhar dela. Isso mostra respeito e consideração pela pessoa. E se estiver em casa, para não se cansar, busque uma cadeira ou banco e assim vocês terão uma conversa de forma mais confortável e a pessoa não se cansa de olhar para cima e você de olhar para baixo. Entendeu? Sim, obrigada. Sabe que eu não sabia? Outra dica, evite se apoiar na cadeira de rodas, quer seja pisando ou encostando. É desconfortável e demonstra falta de respeito, pois a cadeira de rodas representa parte do corpo da pessoa. Então, procura manter-se quieto e manter uma conversa normal. Entendeu? Abdul, por que não disseste tudo isso? Afinal, fiquei te humilhando este todo o tempo. Agora já aprendeu e pode ensinar outras pessoas. É isso. Tocar, se apoiar, sentar ou empurrar apenas com a devida permissão do seu dono. Mesmo com a permissão, é necessário tomar muito cuidado e obedecer às orientações do dono da cadeira de rodas. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Wilton Machel e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender como lidar com uma criança autista. A primeira dica que eu vou dar é não gritar.
aquilo que as pessoas fazem, a criança autista absorve. Então, do mesmo jeito que nós gritamos com ela, ela em resposta também vai gritar para nós. O melhor método de lidar com elas é com bastante atenção, bastante carinho e sem colocar os gritos como condição principal para lidar com o autista ou para chamar a atenção do autista. A segunda dica que vou dar é parar de felicitar quando a criança autista faz uma coisa certa. Não devemos felicitar quando a criança autista faz uma coisa correta, mas devemos repreender quando ele faz uma coisa errada. Porque senão eles vão buscar este tipo de gratificação ou este tipo de aprovação das pessoas sempre que fizerem uma coisa correta. A terceira dica que eu vou dar é tempo. Precisamos dedicar tempo a uma criança autista. Os membros da família devem assumir que tem alguém que tem uma forma de ser, uma forma de estar diferente de outras pessoas. E por ter esta condição, requer mais atenção, requer mais cuidados. Quando nós assumimos que temos uma pessoa autista e acreditamos que podemos enquadrar o nosso tempo a esta criança autista, facilmente vamos conseguir lidar com ela. A quarta dica que eu vou dar é persistência no aprendizado. Elas podem não pegar na primeira, na segunda, na terceira, nem na quarta. Então temos que ser persistente naquilo que estamos a ensinar. Se nós percebemos que a criança autista é um pouquinho mais desligada, é um pouquinho mais no mundo dela, então nós precisamos de fazer coisas para chamar a sua atenção. Facilmente vamos perceber também que para ela aprender uma coisa, nós temos que persistir ou insistir naquela coisa para que ela acabe pegando. Cuidado já ter com os conteúdos que ele vê na televisão, o que ele vê nos telemóveis, os programas que ele assiste. Facilmente o autista capta o que ele vê. Por alguma circunstância ele vê cenas de violência, ele também pode conotar cenas de violência como uma coisa normal. Principalmente se as cenas de violência passam sem sinais em que a pessoa que faz depois vai se rir ou depois vai sorrir ou leva isso com alguma naturalidade. A criança autista pode pegar isto e achar que é algo natural. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até o próximo vídeo. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, conhecemos duas histórias incríveis que com certeza colocaram o telespectador a refletir. Pois é, acreditamos que os efeitos dessas histórias se farão sentir e os resultados serão visíveis nos próximos meses do ano de 2023, que ainda só está no início. O encurtamento de rotas, marcação de preços altos aos cadeirantes são algumas das denúncias mais recorrentes feitas pelas pessoas com deficiência, que, segundo a Polícia Municipal da cidade de Maputo, preocupa as autoridades. A situação do acesso ao transporte ainda continua a ser uma barreira para as pessoas surdas, pois, com a questão do encurtamento de rotas, fica difícil saber até onde vai um determinado chapa, por conta da barreira na comunicação. O mesmo se verifica para as pessoas que usam cadeira de rodas, porque alguns transportadores obrigam que estes paguem pelo preço da viagem e da cadeira de rodas. Vejo essa situação como sendo errada, porque a carinha de rodas são os próprios pés das pessoas com deficiência, pois não tem como cobrar pela carinha. Nós damos prioridade às pessoas com deficiência e também tratamos sem nenhum preconceito. Essas pessoas têm prioridade e nós estamos a trabalhar com isso, de modo a serem cedidos assentos para as pessoas com deficiência. E numa situação em que o motorista não queira priorizar ou respeitar os direitos das pessoas com deficiência, nós, como fiscais, exigimos que se respeite e se cumpra esse direito. Nós apelamos às populações para não discriminarem as pessoas com deficiência e que deem prioridade às mulheres grávidas.
A Polícia Municipal está a levar a cabo campanhas de sensibilização nos terminais de chapas e mercados. O objetivo da campanha é de promover os direitos das pessoas com deficiência para eliminar as dificuldades que os cegos, surdos e cadeirantes enfrentam quando querem ter acesso a um transporte público. Foi promovido um curso de curta duração na ADEMO, mas que foi ministrado pela Remote Line, mesmo olhando para o elemento inclusão. E no âmbito desta inclusão da pessoa com deficiência, que a Polícia Municipal achou por bem avançar para esta campanha de sensibilização, recebendo muitas reclamações, muitas denúncias de pessoas com deficiência que sofrem com encurtamento de rota, desvio e esta barreira de comunicação existente entre a tripulação e a pessoa com deficiência. Então, a Polícia Municipal achou por bem que tem de avançar, olhando para a questão ligada à inclusão da pessoa com deficiência. Foram 4 polícias que, na primeira fase, beneficiaram-se desta campanha e, doravante, fazem esta réplica ao nível dos comandos distritais. E quem sabe o Conselho Municipal olhe para esta componente de inclusão e tenhamos mais agentes formados. A ideia é que todos os agentes tenham esta faculdade de se comunicar em língua de sinais. E em caso de insatisfação, os utentes podem denunciar às autoridades. Em todos os terminais, em todos os mercados, em todos os distritos municipais, até o nível do bairro, temos lá um agente da Polícia Municipal para poder atender estes casos. O desafio é este: massificar a comunicação em língua de sinais para quebrar esta barreira de comunicação. É bom saber que a Polícia Municipal está empenhada em eliminar o encurtamento de rota. Oxalá que este projeto se replique em todo o país. Agora vamos falar do subsídio para fazer face aos efeitos da Covid-19. Cerca de 25 famílias de pessoas com deficiência beneficiaram-se de cestas básicas no distrito de Boane, na província de Maputo. Acompanhe a peça. Com a pandemia da Covid-19, muitos problemas sociais ficaram evidentes. Por isso, para reduzir alguns problemas resultantes da pandemia da Covid-19, 25 pessoas receberam ajuda alimentar. Recentemente fizemos uma recolha de dados na sociedade. Encontramos casas de famílias numa situação de 25 indivíduos surdos que foram vítimas de discriminação no setor de trabalho. Pois, visto que a situação do desemprego para pessoas surdas ainda está a ser um dos grandes desafios, nós temos uma organização que já foi aprovada e criamos com o objetivo de reduzir e acabar com essa situação precária. O governo disse estar ciente da dificuldade que as pessoas com deficiência enfrentam e está a evitar esforços para reverter o cenário. Não é? É um desafio muito grande. Nós, como governo, temos estado a fazer o nosso máximo, não é? Temos estado a fazer trabalho de sensibilização nas comunidades, no sentido de elas receberem essas pessoas como qualquer uma pessoa normal. Afinal, elas não são diferentes de uma outra pessoa, simplesmente têm aquela deficiência, mas podem fazer qualquer tipo de atividade que uma pessoa normal faz. O governo está a se preocupar com aquele que não consegue fazer nada, que este tempo que estamos a levar é muito difícil. O governo está muito preocupado conosco e muito que aqueles que não conseguem fazer nada, mas não conseguem responder algumas coisas, pode precisar algumas coisas, mas não conseguir expressar bem. Agora, com este gesto,
é muito grato, muitos agradecimentos. Temos toda... A Associação de Pessoas Surdas está se reinventando para apoiar as pessoas com deficiência. Antes, a nossa organização, aqui em Moçambique, trabalhava apenas com pessoas surdas. E agora, não só trabalhamos com pessoas surdas, mas também trabalhamos na comunidade, sensibilizando as pessoas sobre a situação do HIV. Antes era difícil promover a sensibilização, mas agora aceitam receber-nos, pois perceberam que realmente precisam desta sensibilização. Também doamos alguns produtos de prevenção à Covid-19, como álcool e gel e outros, não só para surdos, mas sim para todas as pessoas, pois a vida estava difícil para todos nós. Dizer que é uma iniciativa muito boa. Nós recebemos esse pedido deles de bom grado, porque eles trouxeram para cá um documento a pedir para oferecer uma cesta básica a pessoas vivendo com deficiência auditiva. No entanto, é uma associação que trabalha com pessoas com deficiência auditiva. E eles fizeram um trabalho, não é? O levantamento de pessoas com deficiência auditiva que vivem aqui na área municipal de Boane e depois, de seguida, estiveram cá a fazer esse trabalho conforme testemunhamos. Os desafios são muitos. Uma lei que não defende as pessoas com deficiência, geralmente as pessoas com deficiência têm sofrido muita discriminação, incluindo no setor do trabalho. No caso das pessoas surdas, ela tem tido várias barreiras nas escolas, nos centros de formação, porque não tem tido lá intérprete de língua de sinais. E nós queremos eliminar a discriminação e reduzir a situação precária. De uma maneira geral, seria realizar aquilo que são os anseios da pessoa com deficiência. Este projeto está inserido no âmbito do projeto de distribuição de subsídios para fazer face à Covid-19 e abrangeu as pessoas vulneráveis de todo o país. Sem dúvida, o pouco faz toda a diferença na vida de quem não tem nada. Mas por ora, que tal enriquecer os nossos conhecimentos em língua de sinais? Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à aula de língua de sinais moçambicana. Nesta aula, vamos aprender novas palavras relacionadas aos meios de transporte. Autocarro, comboio, navio. Vamos repetir? Autocarro, comboio, navio. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. O nosso encontro está marcado para daqui a 7 dias. Até lá! A presente edição termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos daqui a 7 dias.